Olá, sou o chefe Moisés Silva e hoje eu vou ensinar a fazer um alfajor com cookie goiabinha piraquê. A base da nossa receita vai ser um brigadeiro de cream cheese. E a base do nosso alfajor vai ser os nossos cookies goiabinha, tá? A gente precisa ter uma base de biscoito. E nada melhor do que um biscoito que ele já é saborizado e bem gostosinho também. E o recheio do nosso alfajor vai ser um brigadeiro de cream cheese, porque não tem match melhor do que queijo e goiaba. Então, para nossa receita, nós vamos estar utilizando leite condensado. É um brigadeiro bem simples. Creme de leite. Pode ser o de caixinha, não tem necessidade de ser o fresco, porque ele vai ser só apenas um recheio, tá? E nós vamos usar cream cheese também. A gente vai cozinhar o brigadeiro em fogo médio-baixo, tá? Não precisa ser tão alto também. E a gente vai cozinhar ele até começar a desgrudar, porque a gente vai usar ele apenas como recheio. A gente não vai usar ele para bolear ou que a gente precise dele de um ponto um pouco mais firme, tá? Baixa ele no pontozinho de recheio para que a gente possa rechear os nossos cookies goiabinha. A ideia dessa receita escolhida foi pensada como se fosse um finger food, uma pegada um pouco mais delicada, digamos assim, né? Uma pegada sobremesa unitária, só para você mesmo. A gente está fazendo o nosso brigadeiro à base de cream cheese, que é de queijo, mas também, como toda a linha piraquê com os outros biscoitos cookies também, a gente pode estar fazendo um brigadeiro até mesmo de chocolate. Então você pode brincar bastante com os recheios, porque cá entre nós, a parte mais chatinha do nosso alfajor de fazer, de uma produção mesmo, é a parte de fazer o biscoito. E como a gente já tem um biscoito em mãos, fica bem mais fácil, então você pode brincar à vontade. Nós vamos cozinhar o nosso brigadeiro até que ele fique nesse ponto, quando ele comece a cair um pouco mais lentamente, que já perdeu aquela textura de calda. Então aqui o nosso brigadeiro ele já está ótimo para poder descansar e depois a gente conseguir rechear os nossos cookies, tá? Ó, só mais uma vez para vocês verem. Ele já não cai tão líquido, mas também ele ainda não está tão grossão ao ponto de bolear, digamos assim. Esse é o nosso ponto. Vou colocar aqui dentro do pratinho só para poder ele descansar dentro da geladeira e logo a gente já vai rechear os nossos alfajores. Como o nosso brigadeiro ele já esfriou, tá aqui nessa textura lindona, um pontozinho de recheio como a gente queria, nós vamos rechear os nossos biscoitos e por último a gente vai banhar, tá? E para isso, como eu já falei, a estrela do nosso alfajor são os cookies goiabinhas piraquê. O bom é que eles já vêm basicamente casadinhos, né? Porque como eu falei pra vocês, a parte mais chatinha do alfajor seria fazer os biscoitos, depois casar e para que a gente pudesse rechear. E a gente vai só rechear. Com auxílio de uma colher mesmo, uma colherzinha menor, coloca aqui. E essa receita, gente, eu decidi fazer porque você pode impressionar qualquer pessoa que você quiser, desde as crianças, a sua mãe, uma sobremesa num domingo. Você vem aqui dar um acabamentozinho ao redor, só para que ele fique lisinho. Com a colher mesmo, não precisa alisar tanto. Só para que ele fique bem uniforme, parecendo realmente o alfajor por dentro. Depois de recheados, como eu acabei de mostrar para vocês, a gente vai finalizar eles, que é basicamente só banhar. Então a gente pegou aqui chocolate branco, pode ser esse de supermercado mesmo, que você encontrar mais fácil, mas o importante é que ele esteja fluido assim, para que a gente não deixe uma camada muito grossona de chocolate nos nossos alfajores, tá? E aí, como é que a gente faz para deixar isso? Bota um pouquinho de óleo de canola, tá? Só um pouquinho, para poder ficar fluido e não atrapalhar o sabor do seu chocolate. Então a gente vai pegar ele aqui, deixar ele bem fluido. Vamos mergulhar aqui os nossos alfajores. Passa aqui uma camadinha de chocolate por cima, só para realmente ele não ficar muito grossão. A gente vem aqui e vai bater na própria superfície do chocolate derretido, para que a gente possa tirar o máximo de excesso de chocolate possível. Raspa ele aqui. Eu estou colocando aqui num tapete de silicone, mas a gente também pode colocar num papel manteiga. O importante é só que depois aqui ele fique ali na geladeira mais uns 5 minutinhos, só para que esse chocolate possa cristalizar. A gente também pode fazer ele na versão de chocolate, como eu falei para vocês. A gente está utilizando o branco aqui, porque é para ter essa combinação melhor entre a goiaba, o queijo e o próprio chocolate branco. Já que são sabores suaves, a gente usa um chocolate um pouco mais suave também, porque se a gente usasse chocolate meio amargo aqui, talvez fosse brigar com os sabores na boca, tá? E aí aqui a gente já tem todas as características de um alfajor gostoso que a gente precisa, que é a crocância, o recheio e a finalização de chocolate.
E aí, com a própria farofinha também do cookie goiabinha, a gente pode estar usando aqui também como uma finalização. E agora eu vou precisar voltar ele na geladeira somente para ele dar uma cristalizada, tá? No máximo 5 minutinhos ou até menos. Galera, acabei de tirar da geladeira. Quando eu pego, já não suja mais o meu dedo e eu sei que ele já cristalizou por inteiro, tá? Então o nosso alfajor já está prontinho. E esses são os nossos alfajós com cookie goiabinha piraquê.